Down to one stock apiece. Yeah, as we discussed before, the Smash Melee 2019, um campeonato está ocorrendo em Maryland. Nesse campeonato está ocorrendo uma grande batalha. Hungry Box, o melhor jogador do mundo, acabou de perder para Mango, o seu rival. Mas ainda não tinha acabado. Hungry Box ainda tinha chance de virar. Ele só precisava vencer mais 2 partidas para chegar na revanche. O clima é tenso para os fãs. Mas no final das contas, ele consegue. Ele está pronto para a grande revanche contra Mango. A partida começa uma batalha que iria entrar para a história. E de fato entrou. Pelos motivos errados. Hungry Box empatou o jogo, agora era tudo ou nada. A batalha começou, e apesar de toda essa tensão ocorrendo, ao decorrer da partida, as pessoas descobriram que nada ia mudar ainda. Pois Hungry Box tinha vencido. E finalmente a tensão tinha acabado. E finalmente ele poderia descansar. Of course, gotta give it up for Mango. The 3-0? The Some 3-0? shades of the Mango of old, but Hungry Box What is is the that? champion. What is that? Once again. What is that? What is he I'm holding? not sure what that is in his hand. What is that? What is he Oh. holding? Is that crab? Oh, he's saying someone threw that in. Just because Hungry Box won? 2007, o maior ano da história dos jogos. Halo 3, Portal, TF2, tudo que a Valve fez naquele ano, e estava prestes a ser lançado a continuação de um dos jogos mais aclamados do mundo. Smash Brawl era para ser o Smash definitivo da época, e Melee já parecia que estava nos seus últimos anos. Foi nesse tempo que um jogador chamado Juan entrou no jogo. Com o nickname de Hungry Box, apesar de ainda não ser muito bom no jogo, ele mostrava potencial. E não demorou muito até que esse potencial se mostrasse. Ainda em 2007, ele conseguiu o seu primeiro top 5, no ano seguinte, ele começou a ganhar. Enquanto tudo isso acontecia, Brawl lançou, e apesar de ser um jogo bom casual, bem, ele não agradou os jogadores competitivos. E por isso, que ao invés de pular para Brawl, por muito tempo, Melee foi o mais popular. 2009, o primeiro grande campeonato de Melee depois do lançamento do Brawl. Hungry Box conseguiu o 7º lugar. Só perdendo para outros jogadores como Mambo e Mewtwo King. 4 meses depois Hungry Box conseguiu o 3º lugar, e depois 1º. Em apenas 2 anos, Hungry Box já estava competindo com os melhores jogadores do mundo. Ele estava fazendo sucesso atrás de sucesso. Então, quando os jogadores da era passada de Melee começaram a se aposentar, é aí que Hungry Box teve uma chance de participar de uma das maiores épocas do Melee, que seria conhecida como a Era dos 5 Deuses. Os 5 deuses do jogo eram os melhores jogadores. Eles eram indestrutíveis, imparáveis, e cada um deles contribuiu para a história do Melee. Primeiramente temos Mewtwo King, o cara que em 2007 e 2008 era o melhor do mundo. Ele foi a primeira pessoa a descobrir técnicas avançadas do Melee, e o porquê delas. Ao contrário do nome, ele não joga de Mewtwo. Ele sempre jogou de Chiquei, Fox e Marth. E também é famoso pela calvície. Careca!
O segundo é Mango. Em 2009 ele era o melhor jogador do mundo. Ele jogava de Fox, Falco e Jigglypuff, com uma coroa, para diferenciar. E é um dos melhores jogadores do mundo até hoje. Armada, o terceiro deus. Ele vem diretamente de um país da Europa. Errou! E ele é bom no pêssego? Pichi. Doutor Pipi. Top 10 humores que transcendem o tempo. Eu acho. Mas enfim, por últimos temos Hungrybox, que após sua grande ascensão, nos 2 primeiros anos, em 2009, já era considerado um dos melhores do jogo. Bem, agora que fomos introduzidos aos mestres do jogo, agora devemos mudar um pouco o tópico e falar de um personagem específico do jogo. Jigglypuff. Essa bola rosa que não é o Kirby. Dá pouco dano, é um pouco lenta no chão, e tem 2 movimentos inutilizáveis em torneios. Naquela época nós poderíamos considerar ela ruim, se não fosse por Hungrybox. Aproveitando do seu jogo aéreo, seus ataques contínuos, e sua habilidade suprema, o Rest, que permite matar certos personagens sem precisar atacar nenhuma vez, ao custo de errar, e ficar paralisado. Hoje em dia é até estranho ver alguém dizer que a Jigglypuff é ruim. Mas assim como outros personagens, ela se redimiu. Voltando à história, entramos nos anos 2010, e aqui que começou um evento que eu gosto de chamar a Revolução Fox. Melee tinha evoluído em 10 anos, tudo tinha ficado mais preciso, mais rápido, e para representar isso, Fox, um dos melhores personagens do jogo, que pode destruir Jigglypuffs com um ataque bem preciso, subiu na popularidade. E isso afetou alguns aspectos de até outros personagens. Jigglypuff, apesar de ser uma das melhores do jogo, começou novamente a ser vista como chata de assistir. E de bônus, pessoas acusaram ela de ser o modo fácil do jogo. Mas Hungrybox resistiu por 2 anos. Evo 2013, eu já citei no meu vídeo do AMSA, mas mesmo assim eu vou explicar. Evo era o maior campeonato de jogos de lutas da história. E após 16 anos, Smash Melee iria voltar a ser um dos jogos competidos. Milhões de pessoas estavam lá, Hungrybox era uma delas. Em busca da vitória, ele enfrentou diversos adversários, e um deles era Wobbles. Jogando com os Ice Climbers, ele conseguiu parar Hungrybox. O rival de Hungrybox, Mango, conseguiu ganhar o torneio por causa disso. Hungrybox estava triste, e após mandar um rage de Twitter pra cima do Mango, o melhor jogador do mundo, o próprio respondeu com as seguintes palavras: "Venha me pegar, otário." E saiu como um Giga Chad faria. Então naquele momento Hungrybox pensou na sua cabeça: eu tenho que ganhar isso. Pelo próximo ano Hungrybox treinou, até chegar 2015, onde Hungrybox depois de muito tempo derrotou Mewtwo King. Mas o resto do ano não foi muito bom. Ele estava sempre tão perto, mas sempre tão longe. 2016. Se lembra do campeonato Evo? Bem, 2016, o campeonato retornou, batendo o recorde de participantes já vistos, mais de 2.000 pessoas lá. Hungrybox estava lá, ele só tinha um objetivo: mostrar para o mundo do que ele era capaz. E ele conseguiu, era a hora da final. Depois de anos perdendo para a Armada, ele estava mais uma vez enfrentando um dos deuses novamente. E dessa vez ele ia confiante. Exceto que na sala de repouso antes do jogo, ele começou a relembrar todas as derrotas nos últimos 3 anos. Ele pensou que não ia conseguir, que ele estava ferrado. Foi nesse momento que Crunchy, um amigo de Hungrybox, chegou. E ele estava lá, para ajudar. E então, com a ajuda de seu amigo, Hungrybox sentou na cadeira.
pronto para a maior partida da vida dele. E não ia ser fácil. Um último tópico antes de sair. Se lembra no início do vídeo quando eu mostrei o clipe do caranguejo? Bem, o plano original desse vídeo era fazer uma história detalhada sobre o porquê ele é injustiçado, mas eu não gostei muito do resultado. Mas enfim, aqui vai uma explicação mesmo assim. Basicamente, depois desse momento, o Hungrybox ganhou todos os torneios importantes do mundo por mais ou menos 5 meses seguidos. As pessoas começaram a querer ver o Hungrybox perder, pois não tinha mais graça.
Eu até entendo a parte de não ter graça, mas dizer que ele está destruindo o jogo é idiotice. E sim, tem pessoas que falam isso. Mas enfim, aquele clipe do caranguejo é uma das injustiças com ele. Mas, eu queria deixar uma mensagem aqui. Em inglês, temos uma expressão chamada mentalidade de caranguejo, que significa uma audiência que começa a odiar uma pessoa por ela ser muito boa. E daí você pensa, eles tacaram um caranguejo nele. Esse simbolismo da mentalidade de caranguejo não pode ter sido uma coincidência. Mas enfim, espero que vocês comecem a parar de agir como a mentalidade de caranguejo. E sejam mais Hungry Box. O homem que saiu do meio do nada. Venceu, fracassou, se redimiu, e se tornou o melhor do mundo.